Orixalá, ou Obatalá, ocupa uma posição única no panteão das divindades Nago-Yorubá. É o senhor da criação dos seres humanos e o principal orixá Funfun, para quem todos de religião de candomblé, de origem Nago-Yorubá, se curva pela sua importância na hierarquia das divindades Nago-Yorubá. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Tom Lorê. Você está no canal Historiano Axé e hoje vamos falar sobre Orixalá, Obatalá. Orixalá foi a divindade encarregada por Olodumare de criar o mundo com o poder de sugerir o Abá e da realização Axé. E por isso ele é saudado até os dias atuais com o título de Alabá Axé. Obatalá teria sido o rei dos Ibôs, uma população instalada perto do lugar onde posteriormente foi criada e instalada a cidade de Ifé. Esse saber está implícito no conhecimento oral do povo de Axé, onde Obatalá é saudado e cultuado com a qualidade de Obaibu, e também dentro dos cânticos do candomblé, ele é saudado como Obaibu, Orixaibu ou Babaibu, fazendo referência justamente ao seu título como o rei dos Ibôs. E durante o seu reinado, Obaibu foi vencido por Oduduá, que encabeçava um exército e também estava seguido por 16 grandes personagens inseridos dentro da cultura Nago-Yorubá. Esses 16 personagens são conhecidos como Awon Ababá, ou seja, os antigos. Esses acontecimentos históricos correspondem ao mito da criação dentro da cultura Nago-Yorubá. São diversas versões desse mito, mas normalmente está inserido dentro dessa mitologia a figura de Obatalá e de Oduduá. E de uma maneira em geral, esse mito fala que Orixalá foi incumbido por Olodumare de criar o Aie, de criar o mundo, mas na verdade é o momento onde ele torna-se, historicamente falando, o rei dos Ibôs. E nesse mesmo mito foi Oduduá que pegou de Orixalá, de Obatalá, o saco da criação, onde dentro da parte histórica e não mitológica é o momento onde o Duduá enfrenta com seu exército Obaibu, Orixalá, Obatalá, Obaibu, e destrona ele, criando a partir dali a cidade de Ifé. Dentro da mitologia, Orixalá, Obatalá, é encarregado de criar o mundo, de criar o Aie. Dentro da mitologia acontecem fatos que impedem Obatalá de criar e Oduduá pega o saco da criação e cria o mundo no lugar de Obatalá. Mas historicamente falando, isso se refere ao fato de que Orixalá, Obatalá, Obaibu era o rei dos Ibôs dentro do território onde, posteriormente, com a conquista de Oduduá, destronando Obaibu, ele cria a cidade de Ifé e se estabelece naquele território. Alguns autores afirmam que Oduduá teria vindo do leste por conta de correntes migratórias que aconteciam naquele momento por conta das invasões berberes no Egito. Esse acontecimento causou migrações inteiras de populações que iam se expulsando progressivamente para terminar em Borgu, também chamado de região dos Baribás. Segundo outros autores, Oduduá teria vindo de uma região longínqua do Egito, ou mesmo de Meca, e segundo outros, de um lugar perto de Fé chamado Oquiorá, onde os invasores teriam habitado ali durante gerações e gerações. Mas essa luta, esse combate entre Oduduá e Obaibu não teria sido algo fácil. Oduduá não teria vencido e Obaibu, Orixalá, Obatalá, Obaibu teria simplesmente saído do território. Ou seja, não foi sem resistência que Orixalá Obaibu perdeu seu trono. Ele reagiu com energia e chegou a expulsar Oduduá de seu palácio, onde se encontrava já instalado. E Obatalá Obaibu foi ajudado por Oreluere e Obauni, mas foi uma vitória com pouca duração, ou seja, Orixalá Obaibu foi expulso por Obameri, partidário de Oduduá, e assim Orixalá Obaibu refugiou-se em Idetauco. Obameri, partidário de Oduduá, instalou-se na estrada entre a cidade de Idetauco e Ifé para impedir durante muito tempo a volta de Orixalá a esse lugar. Ou seja, Obameri, que conseguiu expulsar novamente, tirar novamente Orixalá e seus partidários do seu palácio, ele conseguiu reconquistar, e depois de sua reconquista a favor de Oduduá,
ele se instalou com seu exército na estrada, que dava acesso à região que Oduduwa tinha tomado de Obatalá para proteger e impossibilitar que Orixalá, Obaibo, voltasse novamente a lutar para reconquistar seu território, seu palácio. Orixalá perdeu então, depois de tudo isso, o seu poder político, mas conservou funções religiosas e voltou mais tarde para instalar-se em seu templo em Detailê. A coroa de Orixalá, Obaibo, tomada por Oduduwa, teria sido conservada até os dias atuais no palácio do Oni, que é o rei de Ifé, e descendente de Oduduwa. Essa coroa chama-se Are e é utilizada cerimonialmente na entronação do novo Oni Ifé, ou seja, do novo monarca da região de Ifé. E são os próprios sacerdotes de Orixalá, que é o Obatalá, o Baibu, e colocam a coroa na cabeça do novo soberano de Ifé. Ou seja, em resumo, mesmo após todos esses fatos e acontecimentos, o Orixalá, o Obatalá, não deixou de ter a importância religiosa e importância, inclusive, na coroação do novo soberano de Ifé, no novo Oni Ifé. E quando a gente fala de Obatalá, Orixalá, a gente está falando no culto de todos os orixás brancos. Ou seja, o culto de Obatalá está inserido todos os orixás Funfun, os orixás brancos, que são aqueles que utilizam o Efun para pintar-se e enfeitar o seu corpo. Então a gente está falando Obatalá, a gente está falando de Orixá Olufon, a gente está falando de Obá Olufon, a gente está falando de Orixá Oguiã, e diversos outros, inúmeros outros orixás funfuns que são inseridos no culto de Obatalá. Segundo Pierre Verger, ao entrevistar sacerdotes do templo de Obatalá, seria Obatalá o maior de todos os orixás. E, segundo Pierre Verger, nessa entrevista, Obatalá seria o pai de Orixá Olufon e Orixá Olufon seria o pai de Orixá Oguiã. Só que quando a gente vai falar sobre essa hierarquia religiosa, a gente tem que interpretar que isso muitas das vezes não está diretamente ligado à hierarquia familiar, descendência, mais velho, mais novo, mas normalmente isso está inserido dentro da hierarquia local da importância de culto dessas divindades. Ou seja, em outras regiões vocês vão ver uma hierarquia diferente com relação, por exemplo, à descendência de Orixá Oguiã. E falando de Obatalá, a gente está falando de tudo que é branco. Obatalá, o rei do pano branco. Orixalá, o grande orixá. Obaibo, o rei dos ibôs. Babaibo, o pai dos ibôs. São títulos de Obatalá. Muitas das vezes também chamado de Ibikeji Olodumare, o segundo depois de Olodumare, mostrando a sua importância. Ou seja, abaixo de Olodumare está Obatalá, também chamado de Alabalaxé, aquele que tem o poder da realização. São diversos os títulos de Obatalá, mas sempre está ligado ao que é branco, o que é alvo, o que é límpido, a pureza e a importância de tudo que é branco no seu culto. Os seus sacerdotes usam branco. Todos os elementos indumentárias de Obatalá são brancas ou de metais brancos, como o estanho, o chumbo, o marfim, a prata, os panos sempre branco, preferencialmente de algodão sem brilho, são os elementos ligados ao culto de Obatalá. Seu símbolo principal é o Pachuru, que é o seu cetro ritualístico. As contas utilizadas pelos sacerdotes e pelos iniciados de Obatalá são sempre brancas, assim como todos os seus adeptos dentro do candomblé devem utilizar sempre o branco. Então, falar de Orixalá, Obatalá, a gente está falando praticamente do candomblé. Não é só o Obatalá que a gente fala da sua história, está muito inserida dentro da história da formação do candomblé. Mas quando a gente fala de Obatalá, de Orixalá, Oxalá, a gente está falando da história ritualística do candomblé, da importância do ciclo iniciático, das obrigações, das ritualísticas dentro das iniciações e das obrigações, onde Obatalá é sempre reverenciado de uma forma ou de outra. É na pintura do Iaú, como se pinta todos aqueles que são iniciados ou estão fazendo parte do culto de Obatalá, com Efum todo branco. A saída inicial, a primeira saída nas obrigações, em reverência ao Oxalá, como Senhor da criação, ou seja, quando a gente fala de candomblé ritualística, a gente está falando da vida, do renascimento, a gente está falando do elemento principal de Obatalá. E a gente também precisa lembrar que o Obatalá está sempre presente na nossa vida. Por quê? Obatalá é o Alamon Rere. Alamon, o senhor da modelagem, o senhor do barro, aquele que modela, o artesão. Irere, o do bom, perfeito. E ele
modelou o corpo dos seres humanos, é ele que nos deu a vida, que nos criou. E Obatalá também nos deu o Emi, o sopro da vida, o ar que respiramos, o ar responsável para eu estar falando aqui com vocês e vocês estarem me ouvindo. É um elemento litúrgico de Obatalá, é o sopro da vida. Então, ao inspirar e expirar, ao inspirar e falar, estamos fazendo uso do axé de Obatalá. Então, é importante a gente entender a importância da nossa palavra, o axé que ela carrega por conta de Obatalá, e por isso a gente tem que ter a preocupação do uso que a gente faz da nossa palavra, ao mal dizer, ao mal falar, ao rogar praga, ao querer ou pedir algo de ruim ou negativo para o outro. Porque estamos fazendo um uso negativo do axé, do principal orixá, da principal divindade da cultura religiosa nago-yorubá, da principal divindade da cultura do candomblé nago-yorubá, Atalá, Orixalá. Então a gente tem que ter essa responsabilidade e essa preocupação. A gente lembra do poder da nossa palavra, do poder do ofó, da reza, do pedido, quando a gente quer pedir coisas boas e positivas ao pé do orixá, com a cabeça ao chão, dentro de uma ritualística, de um bori e tudo mais, mas esquece que a gente está acabando de uma forma ou de outra, levando para um lado negativo, quando a gente está fazendo isso, pedindo mal, rogando ou falando coisas negativas para a vida dos outros ou para a nossa própria vida. Então, o ebó de palavra, o ebó do que a gente fala, de consciência do que a gente está falando, também é muito importante para a nossa própria vida. Bom, Obatalá é o grande orixá, que ele nos abençoe, sempre nos proteja. E se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não conhece, eu peço para você se inscrever, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos publicados aqui no canal Historiando Axé. Eu agradeço a sua companhia até aqui, eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.